Oi, eu sou a Amanda e hoje a gente vai continuar estudando a lição dessa semana dos adolescentes. A gente está na lição 7, título Julgamento Ilegal, e agora eu vou ler o texto-chave. Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez ao povo. Eles, porém, gritavam mais ainda: Crucifique-o, crucifique-o. Então, pela terceira vez, Pilatos lhes perguntou: Que mal fez este? Mas eles insistiam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. Lucas 23, 20 a 23. Ontem a gente falou que Jesus passou por 6 julgamentos, né, naquele dia e naquela noite. E os julgamentos foram perante Anás, perante Caifás, perante o Sinédrio, perante Pilatos, perante Herodes e, por último, perante Pilatos mesmo. Perante Pilatos de novo, né? Que depois que Jesus foi preso, primeiro ele foi levado a Anás. Anás, ele era o ex-sumo sacerdote e era o líder da família de sacerdotes em exercício. E por conta disso, em respeito à sua idade, o povo o reconhecia como sumo sacerdote. Tanto é que quando você vai ler esse verso aqui que fala de João, chama ele de sumo sacerdote. Aí fica até confuso, porque fala que ele foi interrogado pelo sumo sacerdote e no final fala que ele foi mandado ao sumo sacerdote. Já não estava com ele? Fica um pouco confuso, mas essa é a explicação disso, né? Que ele era considerado, o povo reconhecia como sumo sacerdote, né? E era preciso que ele estivesse presente no interrogatório por medo de que Caifás, que era menos experiente, não conseguisse obter o resultado pelo qual eles estavam esperando, né? E eles precisavam da astúcia e sutileza de Anás para conseguir a condenação de Cristo. Jesus ele devia ser julgado formalmente diante do Sinédrio, mas antes ele precisava passar por um julgamento preliminar diante de Anás. Não que fosse a lei que ele tinha que passar por esse julgamento, né? Mas que eles precisavam de alguma coisa para acusar Jesus no Sinédrio. Por isso que eles fizeram esse julgamento prévio, né? Para arranjar coisa para acusar Jesus. E pelo regulamento romano, o Sinédrio ele podia apenas interrogar um prisioneiro e proferir as sentenças, a qual depois deveria ser confirmada pelas autoridades romanas. Portanto, era necessário que eles apresentassem alguma acusação contra Cristo que tanto os romanos quanto os judeus considerassem criminosas. E aí Anás ele interrogou Jesus esperando que ele dissesse algo que fosse prova que ele estava procurando criar uma sociedade secreta com o propósito de estabelecer um novo reino. E com isso, os sacerdotes poderiam entregá-lo nas mãos romanas como um causador de revolta, né? Mas Cristo negou que reuniu seus discípulos durante a noite secretamente, né? Ele disse para fazer isso a fim de ocultar seus planos, né? Ele disse que falou tudo abertamente. E a maneira que o Salvador agia era bem diferente de seus acusadores. Eles o haviam perseguido com a finalidade de levá-lo diante de um tribunal secreto, onde o perjúrio poderia ser utilizado para obter o que era impossível conseguir por meios justos. Porque se o julgamento de Cristo fosse legal, eles nunca iam conseguir uma condenação. E voltando-se para seu interrogador, Jesus perguntou: Por que você me interroga? Pergunta aos que me ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse. Inclusive, os líderes judeus eles já sabiam o que Jesus tinha dito. Eles sabiam tudo o que Jesus tinha dito. Porque tinha um monte de espião. Eles sabiam o que Jesus tinha dito. E aí, Anás ficou sem resposta, porque era verdade o que Jesus tinha dito. Contra fatos não há argumentos, né?
E aí, um dos seus oficiais, cheio de rancor, bateu no rosto de Jesus, dizendo: "Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote?" E aí, calmamente, Cristo respondeu: "Se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu?" Tipo aquele ditado: a verdade dói, né? Porque se ele tá certo, se ele falou algo de errado, denuncia o que ele falou de errado. Mas se ele tá certo, então não tem sentido. E a sua resposta, como eu disse, ele falou isso calmamente, né? E a sua tranquila resposta veio de um coração sem pecado, paciente e gentil, que não seria provocado. Cristo ele não dissera nada que pudesse dar vantagens a seus acusadores, mas ele estava amarrado em uma demonstração que já estava condenado. O julgamento todo era só fachada, uma invenção. Eles precisavam de um julgamento oficial para condenar Jesus à morte. Mas isso não significava que o julgamento era legal e muito menos que Jesus era culpado, né? No entanto, era necessário que acontecesse o julgamento, né? E as autoridades elas estavam dispostas a fazer isso o mais rápido possível, porque elas conheciam a grande consideração que o povo tinha por Jesus e temiam por uma tentativa de resgate. E se a execução não acontecesse imediatamente, ia haver uma demora de 1 semana por causa da Páscoa. E aí isso poderia arruinar os planos deles, porque durante essa semana de atraso, era provável que se produzisse uma reação, e a maior parte do povo testemunharia a seu favor, trazendo à luz as poderosas obras que ele havia feito. E aí, se isso acontecesse, os procedimentos do Sinédrio seria condenado e Jesus seria libertado. Por isso, eles decidiram que, antes que suas reais intenções fossem conhecidas, Jesus devia ser entregue nas mãos dos romanos. Só que, antes disso, eles precisavam ter uma acusação, né? E até então não tinham feito progresso nenhum. Aí, Anás mandou que ele fosse levado a Caifás, que era o sumo sacerdote, né? E Caifás era tão impiedoso e inescrupuloso quanto Anás. E enquanto o Sinédrio se reunia, Anás e Caifás mais uma vez interrogaram Jesus, mas sem êxito. E aí, no tribunal, Caifás tomou seu lugar como presidente. E de ambos os lados estavam juízes e os que tinham interesse especial no julgamento. E soldados romanos eles ocupavam a plataforma abaixo do trono. De toda a multidão, Jesus era o único que estava calmo. E Caifás, ele considerava Jesus um rival. O povo estava sempre ansioso para ouvir o Salvador e isso provocava o ciúme do sumo sacerdote. Só que naquele momento, ele olhou para Cristo, que era o prisioneiro, né? E ficou tomado de admiração por seu porte nobre e digno. E ele sentiu a convicção de que ele era igual a Deus. Só que logo ele afastou esse pensamento e ordenou que Jesus realizasse um dos seus milagres. O Salvador, porém, agiu como se não estivesse escutando aquelas palavras. Os inimigos de Jesus eles ficaram perplexos. Eles não sabiam como conseguir a sua condenação. Havia muitas testemunhas para provar que Jesus tinha falado contra os líderes religiosos, chamando eles de hipócritas e assassinos, e que ele tinha falado de maneira irreverente acerca de muitos regulamentos dos judeus. Mas isso não teria importância para os romanos, então não dava para eles acusarem ele com isso. Os líderes eles tinham subornado testemunhas falsas para acusar Jesus de tentar estabelecer um governo separado, contudo, o testemunho delas acabou sendo vago e contraditório. No começo de seu ministério, Cristo disse, né? Destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Mas quando ele disse isso, ele estava prevendo a sua morte e ressurreição. O templo que ele estava falando era o próprio corpo. E os romanos,
quando os judeus tentaram acusar Jesus, tentaram usar as palavras dele contra ele, eles não acharam nada. Só isso. Não que isso fosse algo que desse para acusar, eles alteraram o que Jesus diz para tentar acusar ele, né? Porque os romanos, eles tinham se envolvido na reconstrução do templo e na reconstrução e no embelezamento do templo, né? E eles tinham muito orgulho dele. E ali, romanos e judeus, eles tinham algo em comum, pois todos consideravam o templo com grande respeito. E aí, uma testemunha que tinha sido subornada para acusar Jesus disse que inventou uma coisa que Jesus tinha dito, né? Disse: sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Vocês perceberam? A frase muda completamente, né? Mas mesmo quando a falsa testemunha falsificou as palavras de Cristo, elas não tinham nada que os romanos consideravam como crime passível de morte. E ao final, os acusadores eles estavam emaranhados, confusos e zangados. Parecia que suas tramas iam falhar, iam fracassar. E aí Caifás estava desesperado. Ele tinha somente um último recurso: forçar a Cristo a condenar a si mesmo. E ele disse a Jesus: você não vai responder à acusação que estes lhe fazem? Mas Jesus continuou em silêncio, né? E Caifás, finalmente, ele se dirigiu a Jesus na forma de um juramento solene. Exijo que você jure pelo Deus vivo. Se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Cristo ele não podia ficar em silêncio diante desse apelo. Ele devia apresentar claramente seu caráter e sua missão. E ele confirmou ser o Filho de Deus. Caifás ele ficou furioso consigo mesmo por acreditar nas palavras de Cristo. E em vez de quebrantar seu coração e confessar que Jesus era o Messias, ele rasgou as suas vestes sacerdotais e em decidida resistência. Só que aqui é uma coisa que é engraçada, né? Caifás, ele exigiu que o conselho, quando ele fez isso, ele exigiu que o conselho condenasse o prisioneiro, né? Por blasfêmia. E disse: por que precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. Que acham? Aí, quando Jesus... foi isso que ele disse, né? Só que quando Caifás, ele rasgou as vestes, ele estava tentando garantir a condenação de Cristo. Mas ao fazê-lo, o sumo sacerdote condenou a si mesmo. Ele havia pronunciado sobre si mesmo a sentença de morte. Porque pela lei levítica que Deus deu para Moisés, falava claramente que sob nenhuma circunstância o sacerdote poderia rasgar suas roupas. E rasgando suas vestes, que eram as vestes sacerdotais, Caifás anulava a lei de Deus para seguir as tradições humanas. Porque uma lei feita por homens determinava que, em caso de blasfêmia, um sacerdote podia rasgar suas vestes por horror ao pecado e ficar sem culpa. Só que nesse ato, o próprio Caifás estava cometendo blasfêmia. Porque como pode uma lei do homem ser colocada acima da lei de Deus, que dizia que não, sob nenhuma circunstância, podia fazer isso, né? E em um julgamento... Aí, depois disso, né, que ele fez isso, em um julgamento completamente ilegal, que amanhã a gente vai ver exatamente porque esse julgamento era completamente ilegal, porque eles quebraram várias leis fazendo esse julgamento. O Sinédrio pronunciou que Jesus merecia a morte. Entretanto, nenhuma mão inimiga podia ter desferido o golpe que Jesus causou a dor mais profunda, né? Que era que, enquanto ele estava sendo interrogado diante de Caifás, ele tinha sido negado por um de seus discípulos, Pedro, né? Porque aí explica aqui como é que foi isso, né? Pedro e João, eles tinham se atrevido
a seguir de longe a multidão que havia levado Jesus preso, né? E aí os sacerdotes reconheceram João e deixaram que ele entrasse na corte, esperando que, testemunhando a humilhação de seu líder, ele rejeitasse a ideia de que alguém assim pudesse ser o Filho de Deus. Só que João falou em favor de Pedro, né? E conseguiu que ele também entrasse. E aí, uma fogueira tinha sido feita no pátio, né? Pois já era madrugada e fazia frio, e as pessoas se juntaram ao redor dela. E Pedro, presunçosamente, se uniu a elas. Ele esperava ser considerado um dos que haviam levado Jesus para o salão de julgamento. E aí a mulher que cuidava da porta olhou atentamente a Pedro e achou que ele era um dos discípulos de Jesus, né? E perguntou isso para ele. Só que ele ficou assustado e fingiu não entender. Mas ela insistiu, e aí Pedro negou que o conhecia. E aí, imediatamente, o galo cantou. Aí depois, mais duas pessoas se aproximaram deles, em momentos diferentes, né? Dizendo a mesma coisa. Os dois, assim como a mulher, perguntaram se ele não era um dos discípulos de Cristo. E mais duas vezes ele negou a Jesus. Depois da terceira vez, depois que ele negou Jesus, o galo cantou novamente e ele se lembrou do que Jesus tinha dito, que ele disse que antes que o galo cantasse duas vezes, ele negaria Jesus 3 vezes, né? E aí, nesse momento, o Salvador voltou-se para ele diretamente e ao mesmo tempo, Pedro olhou para Jesus. E aí, quando os juízes proferiram a condenação de Jesus, né, uma fúria satânica tomou posse do povo. E a multidão correu para Jesus. Se não fossem os soldados romanos, ele não teria vivido para ser pregado na cruz. É até estranho a gente pensar, nossa, ele não teria vivido para morrer na cruz. E aí, depois disso, ele é mandado para Pilatos, né? E aí, eles começaram a acusar Jesus, dizendo que ele estava subvertendo a nação e que proibia o pagamento de impostos a César e que se declarava o próprio Cristo, um rei. E aí Pilatos perguntou a Jesus se ele era o rei dos judeus, né? E aí Jesus disse, tu dizes. E Pilatos, ele percebeu que não tinha nenhum motivo para estarem acusando Jesus, né? Que eles tinham motivos, mas não eram motivos que tinha base, eram motivos absurdos, né? E depois a gente vai falar disso também. E ele disse, não encontro motivo para condenar esse homem, para acusar este homem. Mas eles continuaram insistindo, dizendo que ele estava subvertendo o povo em toda a Judéia com os seus ensinamentos. E que começou na Galileia e chegou até ali. E ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. E quando ficou sabendo disso, né, acho que ele pensou, nossa, que bom, me livrei. Que ele ficou sabendo que Jesus era da jurisdição de Herodes e mandou ele para lá. Mandou ele para Herodes. Quando Herodes viu isso, ele ficou muito alegre, porque havia muito tempo que ele queria vê-lo, né? E pelo que ele tinha ouvido falar de Jesus, ele esperava vê-lo realizar algum milagre. E ele interrogou com muitas perguntas, mas Jesus não deu respostas para ele. E os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, estavam lá acusando Jesus o tempo todo. Então Herodes e os seus soldados o ridicularizaram e zombaram dele. E aí, depois disso, só se divertiu com Jesus, né? E mandou de volta para Pilatos, porque não tinha o que ele fazer com ele, né?
Pilatos ele reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo. E disse que eles tinham trazido Jesus até lá, né? Que disseram que ele estava incitando o povo à rebelião, mas que ele tinha olhado, ele examinou a situação e tal, examinou as provas, né? E que não tinha nenhuma base para as acusações que eles estavam fazendo. E ele não achou nenhuma acusação contra ele, e Herodes também não, porque senão não teria mandado de volta. E aí, ele disse, como vocês podem ver, esse homem nada fez que mereça a morte. Então, eu o castigarei e depois o soltarei. Como Pilatos era obrigado a soltar alguém na Páscoa, né? Ele pretendia soltar Jesus. Só que a multidão estava discordando dele, né? Eles gritavam, acaba com ele, solte-nos Barrabás. Que Barrabás ele tinha sido lançado na prisão por causa de uma insurreição e assassinato. Sério que eles preferiam que ele ficasse livre ao invés de Jesus? Só que aí, desejando soltar Jesus, Pilatos, ele tentou novamente. Ele se dirigiu à multidão e falou novamente, né? Mas eles continuaram gritando para crucificar Jesus. E pela terceira vez, ele falou, por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nada nele digno de morte. Não vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Só que a multidão continuava pedindo insistentemente que ele fosse crucificado. E aí a gritaria prevaleceu e Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Ele libertou Barrabás e condenou Jesus à morte, né? Mandou crucificar Jesus. E como a gente pode ver, esse julgamento é um julgamento totalmente ilegal, né? Se a gente fosse pensar nos dias de hoje, Jesus, se ele tivesse um julgamento legal, ele teria sido liberado na primeira, segunda e terceira instância. Aí não tem nenhum motivo para acusar ele. Não tem nada. Só que a opinião pública tá contra ele. Então, o público fica falando, prende ele, condena ele, até que alguém decide prender Jesus. Isso não tem é o maior absurdo isso, não tem o mínimo sentido. Como pode prender ele como pode, no caso aqui, mandar matar ele, porque a multidão estava mandando, porque a multidão estava insistindo, sendo que ele sabia que não tinha nada do que acusar Jesus. Foi totalmente ilegal o julgamento de Jesus. Não só porque não tinha motivo para acusar Jesus, aconteceu muitas outras coisas que a gente vai ver amanhã, né? Mas por hoje é só. A gente se vê de novo amanhã. Dá um like nesse vídeo, compartilha para todo mundo, ativa o sininho pra gente estudar a lição junto todo dia e tchau, até amanhã. Um beijo.